Graça e paz, estamos aqui mais uma vez para mais uma meditação aqui no nosso espaço de exposição bíblica e temática. Nós vamos tratar de um salmo muito interessante. Vamos aqui dar uma salteada na sequência dos salmos, depois a gente segue normalmente ou podemos fazer de forma alternadamente, tá certo? Então quero convidar os irmãos, os amigos a meditar comigo no salmo de número 15. Um salmo muito interessante, né? E é sobre este salmo que nós queremos meditar um pouco. Diz assim a palavra de Deus: Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo, em outras versões, santuário? Quem há de morar no teu santo monte? Então, observamos aqui, versículo 2: O que vive com integridade e pratica a justiça. Versículo 3: E de coração fala a verdade. Versículo 3: O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Interessante, né? Várias recomendações aqui do Sacro Escritor sobre algumas qualificantes, né? Para herdarmos as moções celestiais. Então, é sobre esse salmo, né? Que nós estamos meditando e também estamos meditando no livro de Provérbios. São livros poéticos, né? No caso aqui, os salmos são expressões da vida, né? Diante da grandeza de Deus, são experiências que o povo hebraico assim passara e assim nos legou essa coletânea de poemas, de cânticos, né, para nos edificarmos e que Deus possa aplicar essa palavra no nosso coração. Então vejamos aqui. Então, nesse Salmo 15, esse Salmo 15 é um salmo de instrução. Nós já estudamos semelhantemente como o Salmo 1, né, um salmo didático. O salmo de instrução, o salmo didático, né, eles evidenciam o retrato do caráter de homens bons e maus, nos transmitindo, né, também evidências de expressões de felicidade, de experiências da vida como um todo. Então é conhecido como salmo didático, também salmo de degraus, que eles entoavam, salmodiavam, quando assim ele direcionava para o templo. Este salmo descreve a conduta dos verdadeiros ou verdadeiramente aqueles que adoram a Deus. A Bíblia Sagrada ela nos admoesta, né, ela nos instrui e nos diz o seguinte, que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Então eu acredito que existem cristãos, homens e mulheres, crianças, adolescentes, que adoram a Deus em espírito e em verdade, né? Como assim o salmista nos admoesta, nos instrui nessa perspectiva. Então, é isso que esse salmo nos transmite. Então, vamos destacar aqui algumas lições para a nossa reflexão. Então, a pergunta inicialmente aqui que o salmista faz é uma pergunta muito relevante, né? No versículo 1, quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Na minha versão aqui atualizada, faz referência a tabernáculo, tenda. Outras versões faz referência a esse termo como santuário. É a mesma coisa. Então, santuário, tabernáculo, ele usa aqui dois verbos, se você observar. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Olha só, a questão de habitar e a questão de morar. Quem há de morar? Aí, no seu santo monte, usa também a expressão monte. Ser um local especial para prestar adoração e adorá-lo em espírito e em verdade. Repito, como diz o salmista, como diz a palavra de Deus, os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, com o coração aquebrantado, com o coração contrito, com o coração aberto, para expressar a sua adoração, o seu louvor para o Deus Criador dos céus e da terra. Então, para nós, seres humanos, se constitui, de sobremodo, uma importância ímpar, singular, em toda a nossa existência, prestar
uma verdadeira adoração a Deus. E o culto ao Senhor, um culto racional, como diz o apóstolo Paulo, na casa do Senhor, no dia do Senhor, proclamando e saboreando da palavra do Senhor. Então, para nós, é um privilégio realmente extraordinário da parte de Deus, da qual Ele nos concede. Então é isso que eu encontro nesse texto inicialmente. Então, quem, Senhor, habitará na sua tenda, no seu tabernáculo, no seu santo monte? Ele faz essas indagações. Observamos algumas qualificações do versículo 2 até o versículo 5. O salmista descreve aqui a conduta daqueles que adoram o Senhor. Então ele vai mostrar uma série de características sobre as quais evidenciam aqueles que vão morar nas mansões celestiais, aqueles que habitarão na tenda do Senhor, na casa do Senhor. Né? Primeira característica que ele coloca aqui, a primeira qualificante, né? Vivem com integridade, ou seja, pratica a ética. Então, a primeira qualificante que nós encontramos aqui para aqueles que vão morar na tenda do Senhor, ou seja, no santuário do Senhor, aqueles que vivem em integridade. É uma palavra bem forte, essa palavra integridade. Eu acrescentei também a ética. Se você observar no versículo 2, o que vive com integridade e pratica a justiça. Que coisa, né? É algo bem qualificante, né? Eu fico observando, a ética, eu entendo que a ética, antes de entrar a integridade, porque o fundamento da ética é a integridade, a pessoa íntegra. A ética é uma força de caráter que encarna valores de responsabilidade e de justiça. Né? Uma pessoa ética, uma pessoa íntegra, que tem integridade. Né? Então, essa palavra integridade é uma palavra muito forte nas páginas bíblicas. O que vem a ser integridade? Champlin ele vai dizer que integridade refere-se à rigidez moral. Então, a pessoa que tem uma integridade basilar, uma integridade realmente ilibada, ela tem uma ética também evidente. Então, refere-se à rigidez moral. Na verdade, a ética vai refletir sobre a moral. A moral são os costumes, são as regras, certo? São os preceitos que a ética vai refletir a moral. Né? Então, rigidez moral, a condição daquele que são possuidores de um autêntico caráter moral. O caráter, inclusive eu estou refletindo sobre as potencialidades, as forças de caráter, né? Evidenciado nas virtudes. Comecei uma parte introdutória, depois vou dar continuidade. Por quê? Acho importante, isso faz parte dos princípios da vida cristã. Ser integridade, desenvolver uma moral, desenvolver uma cultura de ética dentro da sua essência, que é a essência do cristianismo. Então, possuidor de um autêntico caráter moral. Então, nós observamos aqui o que vive integridade e pratica justiça. Então, é uma condição para aqueles que vão morar na tenda do Senhor, ou seja, no santuário do Senhor, e proclamam a palavra de Deus com integridade. Então, o Champlin ele vai nos chamar a atenção nesse sentido aí. Então, a integridade ela nos traz essa rigidez moral. Né? Observemos aqui, ó. Para nós, povo de Deus, né, a integridade vai envolver a honestidade, a retidão, a rigidez de caráter, de uma espiritualidade da mais pura qualidade que foge da corrupção. Né? E aí o caráter é algo inerente ao ser humano. E nós só vamos perceber o caráter de uma determinada pessoa se a gente convive com ela. Só por falar, eu já conheci pessoas que aparentemente, né, a capa é uma pessoa de uma moralidade ilibada, intocável. Mas quando você vai ver o proceder dela, está totalmente incoerente com aquilo que ela pronuncia. Então, que Deus possa nos ajudar a nos policiarmos, fazer uma introspecção dentro do nosso ser, não olhar para o outro, mas primeiramente olhar a trave, ou como diz o irmão, a carnaúba que está nos olhos. Não adianta eu olhar o outro, eu tenho que me policiar, primeiramente eu, né? E não olhar o cisco do outro enquanto que a trave está nos meus olhos. Então, conforme assim a palavra de Deus nos instrui. Então, o caráter é algo inerente ao ser humano, é algo próprio do ser humano.
E nós só vamos conhecer essas qualidades quando a gente convive com as pessoas. E aí a gente vai ver quem é quem na história, né? A gente vai colocar os pingos nos is. Mas cada um tem que fazer uma introspecção de si próprio e não olhar para o outro. É verdade, irmãos? Então, o povo de Deus ele tem a integridade. E essas integridades ela envolve honestidade, ela envolve retidão, rigidez de caráter, a espiritualidade, as mais refinada, né? E foge da corrupção. Essa questão da corrupção ela é muito séria. Nós vivemos num país que realmente respira, de uma certa forma, corrupção. Eu não quero entrar no mérito, no que tange essa questão, não. Não quero entrar não, porque vai gerar polêmica, não é o meu objetivo aqui. Mas o fato é, o cristão ele não deve se compactuar com a corrupção. Não, eu acho que não. Eu acho que a postura do cristão é uma postura conscientizadora, amigável e ética, fugindo do sistema corrupto. Bom, essas são as qualificações que eu encontro. O que vive em integridade e pratica a justiça conforme o versículo 2 do sacro escritor aqui, né? Salmo de Davi. Então nós encontramos essas pérolas preciosas. Integridade é o fundamento do caráter. Então, se nós já sabemos o que é integridade, que é uma rigidez moral, a condição daqueles que realmente são possuidores de um autêntico caráter moral, de integridade que envolve honestidade, que envolve retidão, que envolve pureza, que envolve espiritualidade das mais pura qualidade, e foge dessa corrupção, nós entendemos dessa forma. Amém? Vamos adiante. Aprendo isso desse texto. Então, quais são a outra qualificação, outra característica daqueles que vão ser cidadãos dos céus? Faz o que é certo. O salmista pratica a justiça. Então, praticar a justiça é exercer essa integridade. Quando eu sou íntegro, eu pratico justiça. Se eu vejo que algo está errado e eu mesmo estou praticando que algo é errado, eu procuro me policiar. Eu procuro me entrar no, vamos dizer assim, colocar o treino no trilho. Então, acho que cada um deve proceder mais ou menos dessa forma. Eu gosto que cada um tenha as suas particularidades. Mas apenas eu estou refletindo nesse texto para nos trazer essa percepção e essa sensibilidade da parte do Espírito de Deus. Então, conforme o texto diz, quem Senhor habitará no seu tabernáculo? Aquele que faz o que é certo, o que é errado. E quem faz o que é certo, o que é errado, ele trilha o caminho do bom caráter, ele trilha o caminho da honestidade, ele trilha o caminho da justiça, ele trilha o caminho da honestidade, ele trilha o caminho dos bons princípios da parte de Deus. Quem faz isso, caminha bem. E é isto que este salmo está nos admoestando, está nos instruindo. Quem, Senhor, habitará no seu santuário? Aqueles que andam no caminho da retidão, que praticam a justiça. Muito interessante, né? Outra lição que eu encontro nesse texto, despreza o réprobo. É um indivíduo mau, perverso. Então, observe o versículo 4 do texto, em análise, em tela. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem o Senhor. Então, honrar aqueles que temem o Senhor. Muitas vezes é aquele irmãozinho simples que está lá no banco no final, muitas vezes não tem posses, não tem expressão econômica, mas é um servo temente a Deus. A esse nós devemos honrar. E muitas vezes, se nós não nos policiarmos, nós estamos honrando aqueles que têm poderio aquisitivo e aí coloca nos maiores pedestais, mas ele não tem um bom proceder. E muitas vezes nós, cristãos, de uma forma geral, estamos honrando aqueles que não merecem. Bom, cada um faz essa análise introspectiva dentro do seu proceder. Estou aqui apenas refletindo, não apontando o dedo de A, de B, de C, que não é a minha prerrogativa aqui, apenas refletir, fazer uma exegese, não exegese do texto, conforme assim a palavra de Deus nos vaticina. Então,
destacando essa questão aqui. Então, desprezar o réprobo, o indivíduo mau, perverso, honra, dá credibilidade aos seguidores fiéis do Senhor. Como assim eu destaco, mais uma vez, chama a atenção. Né? Observamos aqui, o que jura, versículo tem desprezível, réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. E os que juram com dano próprio e não se retratam. Então, muito interessante isso aqui. Então, quais são aqueles que habitarão na tenda do Senhor? Mantém sua palavra. Muito interessante. Eu sou da moda antiga. A palavra vale mais do que qualquer outra coisa. Se eu disser uma coisa para você, é prego batido, ponto virado. Então, eu sou da época da velha guarda. A palavra para mim ainda vale muito. Muito mesmo. Digo você. Logicamente que se você vai fazer um contrato com uma pessoa, a escrita ela é importante. Né? Se eu vou, sei lá, por exemplo, vender um carro, tem que haver a escrita. A escrita vai valer para a justiça odierna. Mas para o verdadeiro cristão, a palavra ela deve bastar. Lógico, entenda o que eu quero dizer. Que é interessante, o escrito é sim. Mas para um crente autêntico, verdadeiro, a palavra ela vale. Certo? Então, mantém sua palavra. Ou seja, sustenta sempre seus compromissos, honrando a sua palavra. Então, a palavra, muito importante. Repito, mais uma vez, também o documento escrito, ele é importante, mas a palavra é mais importante. Estou me referindo aqui para cristãos, aqueles que vão habitar nas mansões celestiais, aqueles que vão habitar no santuário, que habitam no santuário do Senhor. Outra qualidade que nós encontramos aqui, aqueles que adoram o Senhor, recusam-se, certo? Não difamam com sua língua os outros. Olha só o que diz o versículo 3. Ou também observa o que diz Tiago. Vamos ler aqui esse texto de Tiago, que é um texto muito interessante e muito importante. Tiago, capítulo 3, versículos 5, 3, 5 e 8. Um texto conhecidíssimo e muito importante. Vamos ler esse texto. 3, 5 e 8. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é muito iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha só. Versículo 7. Pois toda espécie de fera, de ave, de réptil, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. E mal incôndido, carregado de veneno mortífero. Que coisa, né? Olha só a língua. A língua é efêmera, né? A língua realmente é uma fera mesmo. Então a gente consegue dominar os animais, consegue dominar um leão, um jacaré, animais diversos, mas muitas vezes nós não conseguimos dominar essa língua, esse pequeno membro. Então que Deus nos ajude a dominar a nossa língua. Não é verdade, irmãos? Então, aqueles que habitarão no santuário do Senhor têm domínio de sua língua. Né? Interessante, né? Então, Tiago ele nos traz essa preciosíssima lição que Deus nos ajuda a dominar nossa língua, não é verdade, nobre irmão? Então, a grande lição que nós encontramos aqui, não faz mal ao próximo. Com certeza, um cristão ele tenta, na medida do possível, do máximo, fazer bem ao outro, né? Ajudar o outro, se comungar com o outro, né? Sofrer com o outro, se alegrar com o outro, né? E não praticar o mal. Então, nós encontramos essas pérolas preciosas neste salmo. Não lanças injúria, insulto contra o seu próximo. Controla as suas palavras. Eu lembro de um pastor que ele sempre dizia o seguinte: ó, como é difícil, professor Soares, convivermos com pessoas destemperadas. Então, uma pessoa com tempero, né? É uma pessoa alegre, é uma pessoa que é fácil você dialogar com ela,
é fácil você ser cativada por ela. É aquela pessoa, ela é fácil de realmente entendê-la. E é bom o convívio com essas pessoas que têm tempero. Em outro momento, nós vamos refletir um pouco sobre os temperamentos. Existe aí, segundo Hipócrates, né, um pensador, nos traz uma reflexão sobre a questão dos temperamentos. Existe o temperamento sanguíneo, por exemplo, Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, né? Por exemplo, Abraão era fleumático, por exemplo, Moisés era melancólico, né? Tem um livro muito bom, recomendo, Tim LaHaye, né? Eu pronuncio dessa forma. Então, esse livro é um livro espetacular. Eu lembro que lá para os idos de 88, no início da minha fé, na Igreja Batista, e um dos primeiros livros que eu li foi Tim LaHaye. Ele tem outro livro chamado Temperamento Controlado pelo Espírito, um livro extraordinário. Tem outro livro também de, se não me engano, Getting Collins, um livro também muito interessante que fala sobre a questão da ética cristã, né? Muito interessante, da vida cristã essencialmente. Mas em outro momento a gente vai refletir aqui sobre a questão dos temperamentos. E é interessante que esses temperamentos, muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma característica meio melancólico. Tem pessoas que é fleumático, como eu já disse aqui, né? Personagens das páginas bíblicas, neotestamentária, veterotestamentária, tratando sobre a questão dos temperamentos. Mas, de uma certa forma, há uma predominância num temperamento, mas todos nós temos. Por exemplo, muitas vezes eu posso ser fleumático, eu posso ser sanguíneo, eu posso ser colérico, então esse temperamento ele flutua um pouco dentro do nosso ser, mas há uma predominância segundo os pesquisadores. Mas é um tema muito instigante, muito interessante, é muito salutar. Então, tem muita gente que tem um pouco da língua solta, né? Precisamos nos policiar nesse sentido aí. Então, são essas lições que eu encontro nesse salmo. Não pratico usura. Pasmem, existe cristãos que evidenciam essa característica aí, né? Olha só o que aqui diz Deuteronômio, no capítulo 23. Vamos ler Deuteronômio, segundo o livro da Bíblia. Deuteronômio, no capítulo... Segundo não, é o quarto livro da Bíblia, Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 23. 23, Deuteronômio, vamos ver aqui. 23, 19, diz assim, ó, a teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que costume se emprestar com juros. Então, não é uma prática boa o irmão desenvolver a usura, né? Não só eu estou dizendo, não, é o texto sagrado. Olha só, Levítico também vai fazer referência a essa passagem. Na parte Levítico, nós temos aqui também essa recomendação da parte de Deus. Levítico, capítulo 16, versículo 19. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, este for o fluxo costume do seu corpo, 16, 19, não era bem esse, 16, 19, do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, os purificarás, santificará das impurezas dos filhos de Israel. Então, Levítico, capítulo 16, versículo 19, nos traz também essa recomendação, né? Também Provérbios, capítulo 28, vamos ver aqui Provérbio interessante, só para nós aqui fazermos menção, capítulo 28, nós estamos meditando também no livro de Provérbios, versículo 8, diz assim, o que aumenta os seus bens com juros e ganância, junta-os para os que se compadecem do pobre. Olha só a recomendação, né? Então, não pratica usura. Então, se eu vou emprestar um determinado bem a um irmão ou qualquer pessoa, por exemplo, se eu estipulo uma taxa sei lá, de 5%, e aí se o irmão, por motivo alheios, não pôde pagar naquela data específica, e aí eu vou cobrar
10%, 15%, porque o irmão atrasou. Paciência, irmão. Paciência, não. Então, a Bíblia é clara. Aqueles que vão habitar no santuário do Senhor, não praticam usura, né? Não empreste, quer emprestar o irmão, empreste, né? E aí entra em relação. Agora também o irmão que receber esse empréstimo também deve ter consciência nesse sentido aí também, né? Tem muitas histórias que aqui eu não quero entrar no mérito da questão, mas a Bíblia é taxativa. Olha só, não pratica usura, né? Tá bem claro, né, irmão? Vamos adiante. Não quero entrar mais em detalhes. Não aceite suborno, certo? Ou seja, aceitar dinheiro de forma ilícita para testemunhar contra o inocente. Piorou, né, irmão? Então, são essas recomendações que o salmista nos coloca aqui de igual modo, de forma maravilhosa para a nossa edificação espiritual. Muito interessante essas recomendações. Então, fique com essa palavra de Deus, que os verdadeiros cidadãos dos céus, aquele que habitará no tabernáculo do Senhor, no santuário do Senhor, na tenda do Senhor, vai ser evidenciado por essas qualidades, por essas características das quais esse salmo aqui nos reserva, nos mostra de uma forma maravilhosa, né? Que nos traz a edificação da parte de Deus. Repito, conforme o texto, quem o Senhor habitará no seu tabernáculo, no seu santuário, na sua tenda. Aqueles que praticam essas qualificantes da parte de Deus. Fico com essa palavra e até o nosso próximo aqui encontro para mais uma exposição bíblica e temática em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.